Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria. 2 itens formam a pauta de votações da 8ª sessão ordinária do ano. Vereadores se reúnem para analisar recurso e concessão de homenagem. E na entrevista do dia, o vereador Dr. Almir fala sobre parecer da Comissão de Justiça e Redação. Sexta-feira, 20 de março de 2020. O Rádio Câmara Online já está no ar. Olá, João, boa tarde. Olá, Suzy, muito boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Os vereadores de Araçatuba se reúnem na próxima segunda-feira, dia 23 de março, a partir das 7 horas da noite, para discutir e votar 2 itens inscritos na ordem do dia da 8ª sessão ordinária do ano. De autoria dos vereadores Dr. Alceu e Tiesa, o plenário vai analisar o projeto de decreto legislativo que concede o diploma de honra ao mérito à loja maçônica Tupi, em comemoração aos seus 100 anos. Completa a pauta um recurso do vereador Cido Saraiva, pedindo o recebimento do projeto de lei que prevê a capacitação dos professores das escolas municipais para o atendimento de alunos com TEA, transtorno do espectro autista. O Departamento Jurídico da Câmara disse que o projeto é ilegal porque só poderia ser apresentado pelo prefeito. E na fase do pequeno expediente, poderão se manifestar sobre qualquer assunto na tribuna da Câmara por até 10 minutos os vereadores Professor Cláudio, Denilson Pichitelli, Dr. Flávio Salatino e Gilberto Batata Mantovani. Devido à pandemia do novo coronavírus, a sessão ordinária será fechada ao público. A população poderá acompanhar os trabalhos legislativos pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema NET Digital, também pela TV Noroeste, no canal 19.1, em sinal aberto, e pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Os links de acesso estão no site www.aracatuba.sp.leg.br. Rádio Câmara Online. E você acompanha o Rádio Câmara Online, a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba, pela internet. Acesse o site da Câmara Municipal, entre no link do YouTube, ative as notificações e se informe sobre as principais notícias do Legislativo araçatubense. O entrevistado do dia no Rádio Câmara Online é o vereador Dr. Almir. Ele conversou com a repórter Suzy Faria sobre a função dele na Comissão de Justiça e Redação. Acompanhe. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. Como presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Araçatuba, o vereador Dr. Almir é responsável pelos pareceres sobre a legalidade e constitucionalidade de todos os projetos em tramitação. E um dos últimos a serem analisados e que causou polêmica foi o projeto de lei complementar de autoria do vereador Dr. Jaime, que modificava o plano de carreira da Guarda Municipal. Essa matéria oferecia condições de igualdade aos homens e mulheres da corporação para participar dos processos de promoção realizados anualmente. Boa tarde, vereador Dr. Almir, porque o senhor considerou essa matéria inconstitucional, parecer que acabou derrubado pelo plenário. Boa tarde, Suzy, boa tarde a todos. Realmente eu me encontro como presidente da Comissão de Justiça e Redação desde o início do meu mandato. E já estou no 4º ano. Isso também é para poucos. Parece que estou batendo um recorde aqui na casa também de ter 4 anos seguidos como presidente da comissão mais importante da casa. Porque eu não sei se você sabe, mas todos os projetos que aqui chegam obrigatoriamente têm que passar pela Comissão de Justiça e Redação. Inclusive os que vêm da Prefeitura. Todos sem exceção. E aí que está a nossa responsabilidade. Quando, neste caso da GM, que houve esse problema da igualdade, inclusive essa igualdade ela já está muito bem registrada no inciso 1º do artigo 5º da Constituição Federativa do nosso país, em que diz que os homens e mulheres são iguais perante a lei em seus deveres, direitos e obrigações. Então já está sacramentado isso lá.
Em relação a este caso em especial, este projeto teve um parecer pela inconstitucionalidade vindo do jurídico da casa por vício de iniciativa, porque você pode ver que esse projeto ele alterava de uma forma ou de outra o quadro de funcionários, a forma que eles iriam ser regidos entre homens e mulheres, né? E isso, toda vez que você faz uma alteração, isso é de competência exclusiva da prefeitura, do governo, do executivo. E o jurídico da Procuradoria Jurídica aqui do Legislativo deu um parecer exatamente nesse viés. Ele foi contestado pelo autor, que é o Dr. Jaime, e nessa contestação, que ele entrou com recurso, inclusive esses recursos são possíveis por causa de um projeto meu, que modificou o regimento interno da casa. Antigamente não havia essa possibilidade de recurso. Aquilo que o parecer jurídico, dali ele já ia direto para o plenário, né, para os vereadores. Se o autor não se conformasse com o resultado, ele teria que levar para plenário. Então, antes de se levar para plenário, eu criei uma possibilidade dentro do meio jurídico de se fazer o recurso. Foi esse recurso que o Dr. Jaime fez e, novamente, o jurídico ele permaneceu na mesma linha. Ele não modificou o seu parecer, né? E o que aconteceu? Foi para plenário. E em plenário foi derrubado através dos vereadores. Os vereadores pegaram, acharam que esse projeto devia continuar tramitando, e aí veio para a Comissão de Justiça. A primeira comissão que vem é para a Justiça e Redação. Se não passar pela Comissão de Justiça e Redação, não vão para as demais comissões. Então, é muito importante essa comissão. E aí o senhor manteve o posicionamento que já havia sido dado pelos advogados da Câmara? Mantive, porque exatamente existe esse vício de iniciativa. Aquele projeto era totalmente inconstitucional. Então, eu vim na mesma linha e dei meu parecer na mesma linha, inclusive trazendo jurisprudências afetas à Guarda Municipal. Porque eu lembro muito bem que o autor disse que o jurídico da casa não tinha colocado jurisprudências da Guarda Municipal, referentes à Guarda Municipal. Se utilizou de outras alternativas. E eu trouxe um exatamente da Guarda Municipal em uma outra cidade que aconteceu. Então, a inconstitucionalidade disse respeito somente ao vício de iniciativa? Ao vício de iniciativa. O mérito é louvável. O mérito super louvável, exatamente. Tem que se buscar isso mesmo, a igualdade entre homens e mulheres, algo que já está até, como eu disse, prescrito na Constituição brasileira. Aí o que acontece? O artigo 50... Aí eu dei o meu parecer contrário, só que essa Comissão de Justiça e Redação é composta por 3 membros, o presidente e os 2 outros membros, que no caso um era o Dr. Jaime, que não pôde fazer o parecer por porque ser ele autor. É autor, exatamente. Então ficou para o Batata, o vereador Batata é o outro membro, e o Dr. Jaime indicou o Carlinhos, que também deu parecer. E os 2, contrariando aquilo que a Procuradoria do Legislativo, a Procuradoria Jurídica aqui do Legislativo, deu parecer pela inconstitucionalidade, contrariando a relatoria que eu fiz, e sem fazer uma fundamentação, deram pela legalidade, né? Então, quer dizer, eu fui vencido por 2-1. E por isso, então, que o projeto foi colocado na pauta de votações da sessão ordinária desta semana. Eu vencido por 2-1, ela foi diretamente... Na realidade, se ela não tivesse, se a minha relatoria não tivesse sido vencida, o vereador poderia levar também para discutir, mas aí depois seria mais uma discussão da ilegalidade ou não, e só depois para poder discutir o mérito. Você está entendendo? Então, em cima do quê? 2 pareceres simplesmente que eles se colocaram pela legalidade, tinha obrigação de fundamentar, porque a partir do momento que você contraria aquela linha de raciocínio, você tem que fundamentar. Você poderia estar escrevendo simplesmente pela ilegalidade e não fundamentar, porque aí você mostraria que está de acordo com aquilo que tanto a Procuradoria fez, assim como o relator... Concorda com o parecer e a fundamentação. Exatamente. A partir do momento que contrariou, não, eles tinham obrigação. E no artigo 59 do Regimento Interno, ele é bem claro. Ele fala, compete à Comissão de Justiça e Redação manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à sua apreciação, quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou jurídico. Você veja bem, não é para dar opinião particular. Isso daqui você tem que ver se ele é constitucional, se ele é legal. Nós não estamos aqui dando... É um parecer
estritamente técnico. E eles, né, de acordo com o que nós vimos aqui, não fizeram isso. E aí foi a hora que eu me manifestei totalmente contrário, fui entrevistado pelo jornal, fui entrevistado por um programa de rádio, falei tudo isso, e à noite acho que o Dr. Jaime, vendo que realmente ele é da área, ele sabe, ele tem uma pessoa que tem condições de ver que existia, sim, um vício e que era inconstitucional aquele projeto, ele pegou e retirou. E sobre isso mesmo que eu iria perguntar para o senhor. Ele acabou retirando. Foi uma decisão acertada, então? Quais seriam as implicações se esse projeto fosse aprovado pelo plenário? Vamos supor que o plenário aprovasse esse projeto. Ele estaria aprovando um projeto inconstitucional. Chegando na prefeitura, no executivo, no meu entendimento, o prefeito teria que vetar. Certo? Porque é inconstitucional. Mas vamos supor que ele, vendo que estava trazendo uma condição de igualdade, aquela coisa toda, ele pudesse até acabar não vetando e sancionando. Nós teríamos um projeto totalmente inconstitucional sendo legalizado, vamos dizer assim. E, em contrapartida, no veto, o veto dele voltaria para a Câmara. A Câmara, vamos supor que ela derrubasse o veto do prefeito. Então, olha só as despesas que já está dando, né? Foi para lá, para o governo, voltou para cá, uma nova sessão, e aí os vereadores aqui derrubassem para poder manter aquele entendimento deles. Voltaria para o prefeito teria que entrar com uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade para poder derrubar esse projeto, porque ele é inconstitucional. Então, o Dr. Jaime, retirando o projeto, ele evitou todos esses problemas, todos esses gastos, e como ele disse, ele vai readequar e vai tentar trazer. Obviamente que se mexer na estrutura, certamente ele vai receber um parecer desfavorável novamente. Esclarecida essa questão, vamos mudar de assunto. A partir desta semana, a Câmara Municipal de Araçatuba está adotando medidas protetivas contra o avanço do coronavírus. Por isso, o atendimento presencial ao público está suspenso. Sendo assim, vereador, de que forma a população pode entrar em contato com o seu gabinete neste momento? Neste momento nós temos o meu WhatsApp, o pessoal que me procura, e já mesmo antes de eu ser vereador, sempre pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou também pelo WhatsApp, que eu te disse. Também nós temos os meios aqui da Câmara, através do nosso e-mail da Câmara, através dos telefones disponibilizados aqui na Câmara. Quer dizer, não tem problema nenhum para poder me encontrar. A população será respondida. Hoje mesmo você pode ver através do Facebook, eu vi numa página, nós temos uma página, um grupo de advogados em Araçatuba, e todos estavam muito preocupados com a chegada de pessoas através de ônibus na rodoviária, assim como também no aeroporto. De imediato, eu vendo aquela preocupação deles, já fiz um ofício ao excelentíssimo prefeito pedindo para que ele monitore todas as chegadas de pessoas através de ônibus intermunicipais e interestaduais aqui na nossa rodoviária, assim como os aviões. E nós temos que nos preocupar mesmo, porque você veja bem, vou pegar aqui, por exemplo, a Itália, que ela está uma catástrofe lá. 2 cidades, Lodi e Bérgamo. Nós tivemos aqui, eu recebi um gráfico dizendo que Bérgamo demorou um pouquinho para poder fazer o distanciamento social, que é aquilo que nós temos que fazer aqui em Araçatuba também. Distanciamento social. Parar de ir em festas de aniversário, desmarcar, suspender, marcar numa outra época, casamentos, infelizmente, teatros, shows, fazer o quê? Né? Jogos de futebol, então tudo isso, inclusive o governador, assim como o prefeito de São Paulo, assim como o prefeito de Lador já está tomando algumas iniciativas, tem outras para ser tomadas, eu acredito que nessas próximas horas ele até comece a fazer os decretos necessários. Então, o que aconteceu lá? Bérgamo demorou, está infestado. Ontem eu estava vendo através do antagonista uma foto, acho que mais ou menos 15 caminhões do Exército lotados de corpos para serem incinerados. Nós não queremos ver isso no nosso país, não é verdade? Então, você está pedindo para a gente ficar em casa, você está pedindo para a gente ficar, né, no nosso convívio familiar, fiquemos. Não procuremos as ruas, não procuremos supermercado. Quando for supermercado, compre só o necessário, porque aquilo que você compra mais para você vai faltar para o outro, e faltando para o outro, você vai ser, de uma forma ou de outra, penalizado também. Se você comprar um álcool gel para você, ou comprar todo o gel que tiver lá, o outro não puder usar, ele
vai ser infectado e isso pode chegar até você. Então, nós temos que fazer uma distribuição. Não nos abalarmos neste aspecto. Exatamente. Comprarmos estritamente aquilo que necessitamos, para que os outros também possam comprar, que não falte nada para nenhum araçatubense, para ninguém do nosso país. E se a gente fizer aquilo que as autoridades estão recomendando, certamente nós vamos deixar aquela linha de crescimento chegar ao ápice, aquilo sim que vai fazer com que cause os maiores transtornos dentro da nossa saúde. Nós não temos competência para poder estar lidando com isso daí, então nós esquecemos, não tem como fazer isso, e a única forma é nós não nos contagiarmos. E a gente não vai se contagiar ficando em casa. Seria essa a nossa saída, a nossa... É verdade, neste momento o que menos precisamos é de pânico, mas sim de responsabilidade, cada um fazendo a sua parte, com compromisso e conscientização. E respeito ao próximo. Exatamente. Respeitando sempre o próximo. Vereador, obrigada pela presença, pela entrevista e até a próxima. É sempre uma satisfação estar aqui sendo entrevistado por você, com perguntas super inteligentes. Eu fico muito à vontade e muito contente de estar aqui podendo transmitir as nossas mensagens aos seus ouvintes e telespectadores. Muito obrigado, Suzy. Rádio Câmara Online. E termina aqui a edição desta sexta-feira do Rádio Câmara Online. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria, com trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. A você, obrigado pela audiência, uma boa tarde e um ótimo final de semana. Voltaremos na segunda-feira com mais uma edição do Rádio Câmara Online. Até lá!